Bom dia, meninos. Bom dia, meninas. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Dá um ok, por favor. Pode ser aí no bate-papo, por gentileza. Ou não, como queira. Tá dando para ouvir? Não, tá. Obrigado, Lucas. Então tá, jóia. Vamos começar. Semana passada, você deve se recordar que as aulas que eu enviei para vocês, aulas gravadas na terça-feira, e também as duas aulas, as duas lives que nós tivemos, tanto da segunda quanto da sexta-feira, elas trataram sobre a transição do período regencial para o segundo reinado e nos aprofundamos, mergulhamos no estudo sobre o segundo reinado. Segundo reinado, governo de Dom Pedro II. Assim? Então, nós falamos sobre a política interna do primeiro reinado, parlamentarismo às avessas, a disputa política no início do governo de Dom Pedro II, entre liberais e conservadores. Depois nós falamos como que o Dom Pedro conseguiu contornar isto, e tratamos de um modo muito incisivo sobre a política econômica do segundo reinado, ou sobre a economia do segundo reinado. É extremamente importante esses assuntos, viu, gente? Veja bem, nós vimos que o país sairá da estagnação econômica e irá apresentar um período de grande prosperidade econômica no segundo reinado. E essa prosperidade econômica do segundo reinado, em grande parte, eu não vou dizer 100% não, tá? Mas em grande parte, pode dizer, tá? 100% por causa do café, viu? Então, o café foi o grande, o todo-poderoso motor da economia do segundo reinado. As atividades econômicas ganharam e tiveram um grande impulso com as exportações de café. Café que chegou da África e vai se expandir em lavouras comerciais a partir do Rio de Janeiro, Vale do Paraíba, oeste de São Paulo. Café que vai ser fundamental para assegurar, para garantir a construção de ferrovias. Café que vai ser fundamental para também alavancar o processo de urbanização do Brasil e também o processo de industrialização. Então, nós tratamos sobre política interna, tratamos sobre economia do segundo reinado. Então, qual que é o assunto? O que resta ainda para falarmos? O que precisamos ainda falarmos sobre segundo reinado? Ainda tem mais alguma coisa? Sim. Nós vamos falar sobre a política externa do segundo reinado. Certinho? Então, a aula de hoje, política externa do segundo reinado. Esse é o nosso assunto. Política externa, você sabe que são ações que o Brasil tem que tem a ver, tem relação com outros países. Isso é política externa. Isso é política externa. Então, nós vamos ver hoje as relações que o Brasil estabeleceu, relações essas conflituosas, que o Brasil estabelecerá durante o segundo reinado. Nós vamos analisar algo que nós chamamos de questão Christie, que é quando o Brasil decide demoradamente, que isso já deveria ter acontecido, mas antes tarde do que nunca, decide romper com aqueles tratados, com aqueles acordos que haviam sido firmados por Dom João VI durante o período em que ele estava aqui no Brasil com a Inglaterra. Esses tratados e esses acordos, já falei para vocês,
Para o Brasil, foram terríveis. Terríveis. Para a Inglaterra, ótimo. Já comentei que, em função desses tratados, Tratado de Comércio e Navegação assinado com a Inglaterra, Tratado de Aliança e Amizade assinado com a Inglaterra, esses tratados fará com que o Brasil tenha receba melhor uma enxurrada de produtos provenientes da Inglaterra. Turistas que vinham ao Brasil ficavam impressionados com a quantidade de produtos, com a quantidade de lojas, com a quantidade de mercadorias oriundas, provenientes da Inglaterra, aqui em solo brasileiro. E esses tratados, eu já falei isso para vocês em outras oportunidades, eles vão dificultar pra caramba o nosso processo de industrialização. Afinal de contas, era melhor comprar mercadorias, produtos ingleses do que produzi-los aqui. É hoje aquilo que a China faz. Tá? Hoje nós temos muitas indústrias aqui no Brasil que fecharam as portas, muitas indústrias que já não produzem aqui mais, porque é melhor, é mais barato comprar da China. Então, mais ou menos essa era a situação. Então, nós vamos verificar, tá, que chega até que enfim, aplausos, até que enfim chega o grande dia, o dia em que o Brasil decidiu dar um basta, romper essa dependência comercial, industrial que tinha com a Inglaterra. É essa questão clichê que vamos tratar. Vamos lá. O que levou o Brasil a romper com a Inglaterra? Inclusive romper diplomaticamente, tá? A romper diplomaticamente. Brasil e Inglaterra, então, durante um certo tempo, não terão relações diplomáticas entre si. Então, veja que a coisa, o caldo, de fato, como a gente diz, entornou. O que levou o Brasil a tomar essa posição? Será que foi à toa? Não, não foi. O Brasil tomará essa atitude porque o governo Dom Pedro II, ele foi profundamente pressionado. Pressionado por empresários? Não. Por comerciantes? Não. Por industriais? Também não. O Brasil, ele será pressionado, tá, pela aristocracia rural. A aristocracia rural irá pressionar Dom Pedro para que Dom Pedro venha romper com a Inglaterra. Mas por quê? Importante nós sabermos que a Inglaterra, ela havia aprovado uma lei. O parlamento britânico, o parlamento inglês, havia aprovado uma lei conhecida chamada como Bill Aberdeen. E essa lei, chamada Bill Aberdeen, ela proibia o tráfico negreiro no mundo. Os ingleses mandavam no mundo, a Inglaterra era a grande senhora, a Inglaterra determinou que o tráfico negreiro seria proibido. Determinou. A Inglaterra está decidindo para os outros. Por questões humanitárias, a Inglaterra estava preocupada com a qualidade de vida dos escravos negros, queria mantê-los em sua terra, em sua pátria. Hoje, nós sabemos que os ingleses nunca tiveram essa preocupação. A preocupação dos ingleses era pressionar os países mundo afora, inclusive, sobretudo o Brasil, para que a escravidão viesse a acabar. Mas viesse a acabar para que os escravos se tornassem trabalhadores assalariados. Uma vez assalariados, esses trabalhadores poderiam comprar
os produtos ingleses. Então, a estratégia da Inglaterra era uma estratégia de natureza tão somente, meramente econômica. Não existe aqui uma preocupação social, tá? Não existe aqui uma preocupação social humanitária. E aí, veja bem, o tráfico negreiro, ele era o coração do regime escravocrata aqui no Brasil. Nós sabemos que a aristocracia rural, ela sempre pressionava Dom Pedro, pressionou Dom Pedro I, quando a independência foi proclamada, pressionou durante o governo Dom Pedro II, para não acabar com a escravidão. Afinal de contas, a aristocracia rural precisava do trabalho dos escravos. Sabemos que o regime escravocrata era essencialmente, o regime monárquico, desculpe, era essencialmente escravocrata. A monarquia do Brasil era escravocrata. A monarquia brasileira era escravocrata. A monarquia era. Portanto, a Inglaterra ter proibido o tráfico negreiro foi um duro golpe, mas um duro golpe na aristocracia rural. Um duro golpe. E a aristocracia rural começou a pressionar e pressionou Dom Pedro. Ó, Dom Pedro, você tem que tomar alguma postura, você tem que tomar alguma medida. Temos que retaliar a Inglaterra de alguma forma. A Inglaterra está nos causando, a Inglaterra está dando a nós prejuízo. Então, nós temos que devolver. Nós temos que devolver. Não podemos ser indiferentes à atitude da Inglaterra. Dom Pedro, ele vai, pressionado pela Inglaterra, inclusive aprovar uma lei aqui no Brasil, que é a Lei Eusébio de Queiroz, que aboliu o tráfico negreiro. Mas Dom Pedro vai acatar a determinação, a exigência da aristocracia rural. E Dom Pedro, ele irá romper as relações com a Inglaterra. Mas precisamos entender como se deu isso melhor. Primeiramente, nós tivemos a imposição de uma tarifa comercial aos produtos ingleses. Tínhamos o ministro da Fazenda, ele se chamava Alves Branco, e esse ministro da Fazenda, Alves Branco, ele determinou que haveria um aumento de impostos para os produtos oriundos provenientes da Inglaterra. Se você se recordar, se você se lembrar, em função do Tratado de Comércio e Navegação, os impostos pagos pela Inglaterra eram isso aqui. Uma coisa mínima. Enquanto outros países pagavam isto, a Inglaterra pagava isto. Por isso, essa enxurrada de produtos ingleses aqui no Brasil. Antes da tarifa Alves Branco, e aí você pode entender que a tarifa Alves Branco foi uma violação, foi uma superação desse tratado assinado por Dom João VI. Pode entender dessa forma. Antes da tarifa Alves Branco, a Inglaterra pagava 15% ad valorem. Aquela expressão latina que eu já expliquei e já ensinei a vocês. A Inglaterra pagava 15% sobre o valor da mercadoria, como tributo. 15%. Outras nações pagavam 25%. Por isso era melhor comprar da Inglaterra. Por isso que a Inglaterra tinha tanto gosto pelo Brasil. Por quê?
Os produtos ingleses pagavam pouco imposto. Eram poucos os impostos para que os produtos, as mercadorias, fossem vendidas aqui. Agora, com essa tarifa Alves Branco, após esse atrito, após toda essa questão envolvendo o tráfico negreiro, o Bill Aberten, a tarifa de importação, o imposto pago pelos ingleses, pulou de 15% para 60%. De 15% para 60%. Que diferença? Que diferença? Os ingleses sentiram pra caramba. Melhor, deixa eu explicar para você. Eram dois impostos, na verdade. Eram duas tarifas. Se o produto, vamos supor, tínhamos produção, tínhamos alguma fábrica de caneta no Brasil. Ou seja, tínhamos uma produção interna de caneta. Se alguém importasse caneta da Inglaterra, o imposto seria de 60%, tá? Então, 60% para produtos que no Brasil eram produzidos. Interessante. Defesa do mercado interno é isso que os Estados Unidos está fazendo com a China. Está na guerra fiscal. É isso. E 30%, ou mais de 15% para 30%, ou seja, o dobro, para produtos que não eram produzidos no Brasil. Então não temos produção de caneta no Brasil. Vamos comprar da Inglaterra. Então o imposto de importação seria 30% lá de valor. Gente, mudou significativamente, de forma expressiva, o tributo, o valor pago pelos ingleses. E isso fez com que os ingleses ficassem putos com o Brasil. Afinal de contas, o Brasil era uma extensão do mercado inglês. Galinha dos ovos de ouro, no momento, para a Inglaterra, era o Brasil. Era o Brasil. E agora, esse aumento de impostos para a importação de produtos ingleses. Os ingleses não aceitaram. E a relação começa a ficar tensa. A relação Brasil-Inglaterra começa a ficar tensa. Os ingleses começam a acusar o Brasil começa a acusar os ingleses de terem acabado com o tráfico negreiro, que era essencial para a expansão para as lavouras de café. A aristocracia começa a pressionar o governo, Dom Pedro começa a ser pressionado pelos ingleses, mas Dom Pedro, ele tomou partido. Ele tomou o partido da aristocracia. Ele tomou o partido do Brasil nessa disputa com a Inglaterra. Isso nós temos que reconhecer. E mais episódios, fatos, foram desgastando essa relação. E esse casamento vai acabar. É assim. Era aquela aliança, aquele amor lindo, aquele casamento perfeito, Brasil e Inglaterra. Mas o relacionamento foi ficando tenso, desgastado, até que a aliança, o casamento se rompeu. Mas o que mais nós tivemos? Outra questão importante é que um navio inglês chamado Príncipe de Gales, ele estava passando lá no litoral do Rio Grande do Sul. Tinha vindo da Inglaterra, estava indo para a região da Prata, do Rio da Prata, ali na Argentina. E esse navio, ele naufragou, afundou. Gente, tinha nada a ver. O que o Brasil tinha a ver com o naufrágio do navio Príncipe de Gales? Os ingleses estavam cientes, sabiam que os brasileiros não tinham nada a ver com o naufrágio
navio Príncipe de Gales, só porque estava passando, tá, próximo da costa brasileira. Mas, como a relação estava tensa entre Brasil e Inglaterra, acusaram o Brasil. Acusaram o Brasil de ter sido responsável pelo naufrágio do navio inglês Príncipe de Gales. Príncipe de Gales. Não bastasse isto, tivemos um outro episódio que vai colocar mais fogo, mais lenha na fogueira. Qual foi o outro episódio? Se você se recordar, um tratado foi assinado por Dom João VI. Já falei aqui hoje do Tratado de Comércio e Navegação, mas um outro tratado chamado de Tratado de Aliança e Amizade. De acordo com esse Tratado de Aliança e Amizade, os ingleses, aqui no Brasil, não poderiam ser julgados pela justiça brasileira. Não poderiam ser punidos pela lei brasileira. Eles teriam que ser julgados, única e exclusivamente, pelas leis da Inglaterra. E nós tivemos um episódio em que alguns oficiais da Marinha Inglesa, eles se envolveram em confusão lá no Rio de Janeiro, nas ruas do Rio de Janeiro, promoveram uma baderna, uma algazarra e foram presos. Foram presos pela polícia brasileira e foram também julgados pela justiça brasileira. Aí a Inglaterra não aceitou. Aí a Inglaterra isso é rompimento, já romperam o Tratado de Comércio e Navegação, agora o Tratado de Aliança, isso é afronta. Gente, afronta o que os ingleses fizeram com o Brasil durante décadas? Se apropriando de nossas riquezas. E aí, a Inglaterra vai mandar sua marinha. Olha que absurdo. A Inglaterra vai mandar a sua marinha, que no momento era a mais poderosa do mundo. Os navios ingleses, eles chegaram no porto do Rio de Janeiro, atracaram no porto do Rio de Janeiro e aprisionaram vários navios brasileiros. Vieram prender os navios brasileiros em porto brasileiro. Foi quando? O governo brasileiro pediu que ocorresse um julgamento internacional para apurar tudo isso que estava acontecendo entre os dois países. O Brasil pediu. Hoje nós temos um organismo internacional, que é o Conselho de Segurança da ONU. Ele avalia, ele faz esse tipo de julgamento. Nós temos as organizações internacionais como, além do Conselho de Segurança da ONU, a Organização Mundial do Comércio, se o seu atrito for único e exclusivamente comercial. Nós temos hoje agências internacionais que fazem esse tipo de julgamento. Nós temos uma corte internacional hoje, a Corte Internacional de Haia. Naquela época, nós não tínhamos uma organização internacional, mas era escolhido um governante de um outro país fora da disputa, no caso, fora da disputa Brasil e Inglaterra, para avaliar os fatos. Quem foi escolhido foi o rei da Bélgica. O rei da Bélgica. E o rei da Bélgica, ele ouviu as partes, ouviu o Brasil, ouviu a Inglaterra, e ele decidiu que o Brasil não era culpado. O Brasil não era culpado. Decidiu que
O Brasil estava sendo vítima de uma perseguição da Inglaterra e que o Brasil estava tendo perdas econômicas, financeiras por isso. E o governo, e esse rei da Bélgica, ele inclusive vai propor o pagamento de uma indenização. A Inglaterra deveria indenizar o Brasil por todos esses fatos que estavam causando prejuízo ao país, à imagem do país. A Inglaterra aceitou o julgamento. A Inglaterra quis pagar a indenização? Não. A Inglaterra preferiu romper as relações com o Brasil. E o Brasil aceitou de bom grado. Então, veja bem, tá? Relações entre Brasil e Inglaterra foram rompidas por causa de todos esses atritos. Toda essa disputa que eu descrevi aqui para vocês, ela é chamada de questão Christie, porque Christie era o ministro do exterior da Inglaterra. E Christie foi o grande responsável por, ao invés de apaziguar, exercer uma diplomacia para amenizar, o Christie jogou querosene. Então, é chamada de questão Christie. Toda essa situação aqui descrita, narrada, que provocou e que levou ao rompimento das relações entre Brasil e Inglaterra. Foi bom para o Brasil? Diria que sim. Diria que sim. Por quê? Estávamos iniciando o nosso processo de industrialização. Com a menor entrada de produtos ingleses aqui no Brasil, a indústria brasileira ela ganhou um impulso. Ela ganhou um impulso para se intensificar, para crescer, para se desenvolver. Então, no fringir dos ovos, no final das contas, o rompimento ele já deveria ter acontecido lá atrás. Lá atrás. Porque esse rompimento ele vai possibilitar o desenvolvimento da nossa atividade industrial. Meninos, amanhã nós temos então nossa prova, tá? Acredito que todo mundo aí já está sabendo direitinho. Nós vamos enviar pelo Google Forms e aí vocês vão receber a prova na casa de vocês aí, né? Através da internet, tá? E aí vocês vão preencher, nós vamos estabelecer um horário, tá? Como a minha é amanhã, vou enviar pela manhã e à tarde vocês já deverão ter respondido, tá? São poucas questões, são apenas 8 questões, e os assuntos são aqueles que eu já passei para vocês lá no grupo. Nós vamos estar tratando sobre a frente, tá? A frente 1 da apostila 2. Então, essa matéria de hoje não cai, não. Política externa do segundo reinado não cai. Nós vamos estar tratando sobre... Começa, né, então, com a vinda de Dom João para o Brasil, certo? E aí nós vamos, aula 19 e 20, que trata sobre o panorama europeu e a vinda de Dom João aqui para o Brasil. Então, esses tratados que eu falei aqui para vocês. Depois nós temos a Revolução do Porto. Nós temos a Revolução do Porto e a Independência do Brasil, aula 21 e 22. Depois nós temos o Primeiro Reinado, tá, de Dom Pedro I, com destaque para a Confederação do Equador. Viu? Então, destaque para a Confederação do Equador, que foi um movimento de oposição a Dom Pedro I, em função da Constituição outorgada imposta de 1824. Depois nós temos o período regencial, tá? Um período de grande instabilidade política, por causa da briga, da disputa entre liberais e conservadores pelo poder.
Depois nós temos o golpe da maioridade. Com o golpe da maioridade de 1840, começa a política interna, começa o segundo reinado, que vai de 1840 a 1889. Chamo a atenção de vocês para o parlamentarismo às avessas, que foi um instrumento, um mecanismo, uma estratégia que Dom Pedro II encontrou para apaziguar essa disputa política entre liberais e conservadores. Depois, a economia do segundo reinado. A economia do segundo reinado sobre o café. Tá? Então, nós vamos tratar aí sobre a economia cafeeira. A nossa matéria vai até aí. A aula de hoje não cai. Certinho? Não vou começar o próximo assunto, não, porque o próximo assunto ele é demorado, faz parte também da política, faz parte também da política externa, é a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai que teve uma importância enorme para o Brasil, viu, gente? A Guerra do Paraguai ela vai ser fundamental para o movimento abolicionista, para o fim da escravidão, e a Guerra do Paraguai também vai ser importante, mas muito importante para o movimento republicano, para acabar com a monarquia e estabelecer a República do Brasil. Certinho? Então, amanhã estarei enviando a prova, vai ser lá no P+, né? Onde nós postamos as tarefas, e aí vocês vão fazer e vão encaminhar para nós as respostas. Certinho? Desejo a vocês boa sorte, sucesso, e que Deus abençoe a todos. Parece que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. As questões são fechadas? São, viu, Fernanda? Tá? São fechadas. E aí, vocês vão ver que bacana. O Google Forms, ele mesmo já faz a correção, porque a gente coloca as respostas em um campo, e aí ele faz a correção, ele já dá o resultado para vocês. Uma coisa interessante, tá bom? Dá trabalho para elaborar, mas depois a gente se beneficia na hora da correção. Certinho? Então tá, fiquem todos com Deus. Um grande abraço, viu?